Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre a distribuição normal, ou também chamada de Gauss, né? Nós temos a distribuição contínua de probabilidades, e aí nós temos que usar essa curva chamada curva normal e a tabela que está no final do material para fazer o cálculo da área sob essa curva. Então, a princípio, é o seguinte, nós temos o eixo x, que é esse eixo horizontal, temos o eixo y, que é o eixo vertical. Essa linha do meio que divide essa região é onde nós colocaremos o valor da média. E também nós teremos aqui então a origem exatamente na média, que é onde divide. Então nós teremos aqui os valores chamados de z, que são os valores encontrados na tabela. Então, a partir daqui da média é o ponto zero, e aí o valor encontrado na tabela, os valores de z encontrados na tabela, terão como fronteira inferior esse eixo y. Então, a gente vai ver como que faz para encontrar esse valor na tabela e para determinar essa região abaixo da curva. Então, só para ter uma ideia, essa curva sempre tem esse formato de sino, Abaixo da curva, de um lado 50% dos dados e do outro lado 50% também dos dados. Então, o eixo y divide essa região ao meio. Essa curva ela é prolongada aqui para a esquerda, para o menos infinito, e também para a direita aqui para o mais infinito. E ela não toca o eixo x, Então, nós temos aqui o eixo x como a assíntota dessa curva. Mas vamos ver na prática como que a gente utiliza essa curva para fazer o cálculo de probabilidade. Aí nós temos um exemplo aqui, primeiro, de como localizar essa probabilidade na tabela. Então, primeiro vamos falar da tabela. E aí nós temos que encontrar o z igual a 1,28 na tabela. Então vamos direto para a tabela aqui. A tabela está no final da apostila, no final do MA07. Então eu coloquei um fragmento aqui no exemplo 1 para a gente fazer. Aqui. O valor do z que é para a gente encontrar na tabela é o valor 1,28. Então vamos acionar aqui. Para eu achar esse valor, que é 1,28 na tabela, então primeiro eu pego o inteiro e o decimal. Esse encontra-se na coluna do valor do z. Então 1,2 está aqui. E aí na coluna eu pego o centésimo, que nesse caso é 8, São 8 centésimos. Então eu vou lá na coluna do 0,08, e daí para eu localizar o número, eu trabalho da seguinte maneira. Então, 1,2, eu pego essa linha do 1,2 que está aqui, então, traçando aqui, até chegar na coluna do 0,08. E aí o valor encontrado aqui é 0,3997. Esse valor encontrado aqui é a probabilidade que nós queremos. Então, primeiro aqui só como localizar essa probabilidade ou essa área abaixo da curva. Então, essa área abaixo da curva, como nós temos o ponto, o valor que foi dado no exemplo, o valor z é 1,28 positivo, então ele encontra-se do lado direito da nossa curva. Então, a gente tem aqui o ponto, a origem, que é o zero, que é a média, que é dada no exercício, que a gente vai ver daqui a pouco. E aí, nós para encontrar o valor 1,28, então, como ele era positivo no exemplo, então ele está do lado direito e a região 39,97%. Então, lembrando que do lado direito da curva, 50% seria o total aqui embaixo. E do lado esquerdo, seria todo esse 50% aqui também. Mas o que nós queremos nesse exemplo é aqui, do lado direito, porque o valor de z que foi dado foi um valor positivo.
Vamos aqui para um próximo exemplo. O próximo valor dado no exemplo B, ele acabou cortando aqui, mas vamos lá. É o 0,67. Então, Z, que é o valor que nós queremos, espera lá. O valor Z que nós queremos, então a gente vem aqui nessa coluna aqui do Z, nós vamos lá para a linha 0,6, né? Que são 6 décimos. E aí eu vou lá, localizo 0,07, que são 7 centésimos. Então eu faço o cruzamento aqui da linha 0,6 até chegar na coluna 0,07. Esse valor encontrado aqui, que é o 0,2886, é a região, né? E o número que foi dado aqui no exemplo da letra B, ele é menos, aqui, está aqui em cima, ele é menos 0,67. Então, como ele é negativo, então a gente coloca, a média está aqui, a gente coloca do lado esquerdo, pelo fato de ser negativo. Então, a direita de 0 positivo e a esquerda de 0 negativo. E a região encontrada, 24,86%, que é essa região aqui, né? Então, a região encontrada corresponde ao valor de P que nós achamos ali, que é a probabilidade, que é 0,2486, que multiplicado por 100 vai dar 24,86%. Próximo. Aqui, o exemplo 2 é o contrário, né? Agora ele me dá o valor da probabilidade, ou o valor da área de probabilidade na tabela, e eu preciso achar o valor do Z. O valor de Z para poder fazer o cálculo, né? Então vamos lá. 39,45% nesse exemplo. 39,45%. Para eu localizar na tabela, então agora eu vou tirar da forma de porcentagem. Então, divide por 100. Dividindo por 100, dá 0,3945. Aí eu procuro esse valor na tabela, só que não tem. Então, eu pego o valor mais próximo possível. 0,3945, se você procurar, você não vai encontrar ele aqui na tabela, mas encontra o 0,3944. Como o que está acima está muito distante, então a gente pega esse que está abaixo mesmo. Agora, se fosse, um abaixo e um acima, pegaríamos o de cima, mas o de cima está muito distante. Então, nós vamos usar esse. Aí o que acontece? Nós vamos para a linha. E na linha nós temos 1 inteiro, vírgula 2, né? Então, 1 inteiro e 2 décimos. Então, a linha está marcada aqui já. E a coluna, subindo aqui, nós temos o 0,05. Então, 5 centésimos. Então, para compor o número, vai ficar 1, somando os dois aqui, nós vamos ter 1,25, que poderá ser positivo ou negativo, né? Então, põe aí mais ou menos, tá? O sinal positivo e negativo. Aí nós temos um outro exemplo. Ainda aqui do exemplo 2. Aqui, esse número aqui que foi dado o número do exemplo B. Foi dado como exemplo aqui pra gente. 43,27%. E aí, escrevendo esse número na forma decimal, é 0,4327. Então, se você procurar na tabela, o valor mais próximo será o 0,4332. Né? Então, está aqui. Está na linha do 1,5 e a coluna do 0,00, que é esse número aqui. Tá? Esse é o mais próximo do 0,4327.
Portanto, o valor de Z é 1,50. Também positivo ou negativo. Então, mais ou menos aqui. E aí aqui foi só como localizar, e aí a gente vai para um exemplo prático aqui da utilização desses valores aqui que encontramos. Aí no exemplo 3, o peso médio de 500 estudantes do sexo masculino é de 75,5 kg e o desvio padrão de 7,5 kg. Admitindo-se que o peso estão distribuídos normalmente, determine quantos estudantes pesam, letra A, entre 60 e 77,5 kg. Então, para a gente encontrar essa probabilidade e achar o quanto nós teremos entre os 60 e os 75 kg, nós precisamos primeiro encontrar a área, a área de probabilidade sob a curva normal. O desenho aqui ele auxilia muito, o gráfico ele auxilia muito para a gente entender qual é a região que a gente precisa fazer o cálculo. Não há necessidade de fazer, mas ela ajuda muito na dúvida, principalmente, quando a gente está em dúvida qual é a região. Primeira coisa, a gente precisa calcular o valor de Z, então nós vamos ter, como temos dois valores aqui, 60 e o 77,5, a gente vai precisar dos dois na hora de calcular o Z. Então a gente vai ter o Z1 e o Z2. Então, primeiro, nós vamos fazer aqui o x1, eu vou usar o 60, então 60 menos a média, 75,5, dividido pelo desvio padrão, que é 7,5. Fazendo esse cálculo aqui, 60 menos 75,5 dividido por 7,5, isso dá menos 2,07. Aí você vai lá na tabela, na linha 2,0 e na coluna 0,07 e localiza o número correspondente a essa área, que é o 0,4808. Portanto, 48,08%. Aí o Z2, então a gente vai pegar o segundo valor do x que foi dado aqui no exemplo, 77,5 menos 75,5 dividido pelo desvio padrão, que é 7,5. Aí fazendo essa conta dá 0,27, então teremos a área 2. Consulta lá na tabela, na linha 0,2 e na coluna 0,07, 7 centésimos, a área é 0,1064. Portanto, multiplicando por 100, 10,64%. Aí, olhando aqui na curva normal, primeiro, a média, sempre nesse ponto do meio, você marca a média, nesse caso é 75,5%, 60% é abaixo da média, que deu 48%, a quase 50%, então vai pegar uma área grande aqui do lado esquerdo, toda essa região, e 10,64% é correspondente ao 77,5%. Então, 75,5%, 77,5% está aqui mais próximo, uma área de 10,64%, é uma área menor, que é esse lado direito, Bom, 60 está do lado esquerdo porque é menor que 75,5. 77,5 está do lado direito porque é maior que 75,5. Como ele quer que a gente calcule aqui o quantos estudantes estão entre 60 e 77,5 kg, então a gente tem que pegar essa área toda aqui, essa região toda, entre esses dois valores, ou seja, somar essas duas regiões. Então nós vamos calcular a área somando essa área 1 mais a área 2. A área 1 aqui pode ser o 48,08% e a área 2, então a gente tem aqui a área 1 e aqui a área 2. Então, somando as duas, nós vamos ter
48,08% somado com 10,64%. E aí, somando isso, vai dar um total de 58,72%. Aí eu calculo 58,72%, 58,72% de, são 500 estudantes, então de 500. Então é só calcular 58,72% de 500, isso vai dar aproximadamente 294. Então a resposta já está aqui. Aproximadamente 294 estudantes com peso entre 60 e 77,5 kg. Vamos para um próximo exemplo. Na letra B, nós queremos calcular entre 81,2 e 86 kg. Então vamos lá, vamos desenhar aqui. Eu já deixei os cálculos prontos para adiantar um pouquinho. Aí desenhando a curva aqui mais ou menos, ela é só um esboço para a gente entender. Então a gente vai ter a média aqui no meio, que é 75,5 kg. Aí os valores que eu quero, a região que eu quero é entre 81,2 e 86, então 81 é maior que 75,5, então está do lado de cá também. 81,2 e 86 mais acima ainda. Então a região que nós queremos calcular é essa daqui. Quando a gente calcula aqui o Z1, primeiro valor do Z, foi usado o 81,2, Então 81,2 menos a média, que é 75,5, dividido pelo desvio padrão, que é 7,5, deu 0,76. Vai lá na tabela, na linha do 0,7 e na coluna do 0,06. Aí encontramos essa região aqui. Então A1 vai da média 75,5 até 81,2. Então é essa região aqui. Esse aqui é o A1, que corresponde a 27,64%. Aí nós vamos agora usar o 86. Usando o 86, a gente acha o Z2, que dá uma região de 41,92%. Então essa região agora de 41,92%, ela é uma região que ela vai da média 75,5 até o 86. Então ela é uma região que pega essa região A1 aqui inteira e mais esse outro pedaço. É tudo isso aqui. Então ela vai do 75,5 até o 86. Esse é o A2. Só que a região que nós queremos é uma região que vai entre 81,2 e o 86. Então é essa região aqui. Então o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que pegar a região A2, que é a maior aqui, menos A1, para fazer o cálculo. Tá? Então está aqui já feito. A área que nós queremos, que é entre 81,2 e 86, é A2 menos A1. Então é o 41,92% menos o 27,64%, que dá 14,2%. 14,2% de 500 dá aproximadamente 71, portanto aí são 71 estudantes com peso entre 81,2 e 86 kg. Tá? Então a gente precisa dessa curva para poder entender qual que é a região que nós precisamos calcular. Em alguns casos nem precisa fazer a curva para saber qual a região que vai calcular, mas na maioria é legal fazer para poder entender melhor
qual é a área, né, especificada aqui. Vamos para o exemplo C. Então, no exemplo C também, nós vamos precisar de Z1 e Z2, porque é uma região compreendida, né, entre uma área aqui 68,2 e o 72,6. Observe agora que os dois valores estão abaixo da média, né, 62,8 e 72,6. Então, primeiro, calculando o Z1, eu uso 68,2, aí deu menos 0,97, então está negativo o Z, então com certeza está do lado esquerdo da média. E aí a área encontrada é 43,40%. Então a área 1 é daqui do 62 até a média. Então é toda essa região aqui. De verde. Aí nós precisamos do Z2, né? Porque nós temos dois valores. Temos o 72,6 aqui também. Aí usando 72,6 aqui na fórmula, deu menos 0,38. Opa, do lado esquerdo também. 72,6 está aqui. Né? E a área vai da média, 75,5, até o 72,6, que é essa outra área que eu vou destacar aqui. Que é essa daqui, de vermelho. Então, aqui é a 2. Só que a região que nós queremos calcular, nesse exemplo, é essa região aqui. Toda essa área aqui. Então, nós vamos ter que pegar a área 1 menos a área 2. Fazer a área 1 menos a área 2. Então, a gente vai fazer a área 1, cadê? Está aqui, a área 1, 33,40% menos a área 2, que é 15,17%, que vai dar um total de 18,23%. Então, 18,23% de 500 deu aproximadamente 91 estudantes com peso entre 60... Opa, que está errado. Vamos corrigir aqui. Entre 68,2 e 72,6 kg. Erro de digitação aqui. E vamos para o próximo exemplo, então. Vamos para a letra D. Na letra D, quantos estudantes acima de 83,7 kg? Bom, 7,5 é a média. 7,5 é a média. Tá aqui. Aí nós vamos colocar então o 83,7 aqui no gráfico. Então, acima da média, está aqui já colocado. E nós queremos acima desse valor, ou seja, a gente quer essa região aqui. Ó. Lembrando que acima da média, né, à direita da média ou à esquerda da média, 50%. 50% de cada lado aqui da média, dessa região toda que temos aqui, e da região à direita também acima da média. A média divide 50% acima e 50% abaixo. Então, vamos ao cálculo do valor do Z aqui. No valor do Z, a gente vai usar aqui 83,7 menos a média, que é 75,5, dividido pelo desvio padrão, que é 7,5. Aí, fazendo o cálculo aqui do 83,7 menos 75,5 dividido por 7,5, isso vai dar 1,09. Então, nós vamos ter a área, né, consultando na tabela, na linha do 1,0 e na coluna do 0,09.
nós vamos ter aí a área correspondente, que é 0,3621, que significa 36,21%. Então, essa área que nós encontramos, 36,21%, é a área limitada pela média e pelo 83,7%. É essa. Deixa eu mudar de cor aqui. É essa área aqui. Só que nós não queremos, né, entre 75,5 e 83,5. Nós queremos acima de 83. Então, o que precisa? Precisa pegar essa região toda, que é 50%, menos a área encontrada, que é 36,21. Então, a área que nos interessa aqui, a região que nos interessa, é 50% menos 36,21%, que vai dar 50 menos 36,21, 13,79%. Então, 13,79% de 500, né? Que vai dar aproximadamente aí 69. Então, aproximadamente 69 estudantes com um peso acima de 83 kg. Vamos para o próximo. Então, vamos lá. Na letra E, já deixei pronto aqui, só para eu explicar qual a região que interessa. Então, acima de 69 kg. Então, 69 é um número menor do que a média, então ele está aqui à esquerda. E agora a gente quer acima de 69. Opa, então acima de 69 é toda essa região aqui. Toda essa região, né? Acima. No caso, calculando para o 69, então a gente vai pegar desde aqui da média até o 69. Isso dá uma área de 30,78%. Né? Então, trocou o valor do x aqui, 69, calculou, deu 30,78%. Só que a região que nós queremos é esses 30,78% mais esse outro lado aqui, do lado direito, que é 50%. Então, vai dar 80,78%. E 80,78% de 500 deu aproximadamente 404 estudantes com peso acima de 69 kg. Vamos aqui para a letra F. Na letra F, inferior a 85,6%. Aliás, 85,6 kg. Né? Então, 85,6 é um valor maior do que a média, então ele está aqui. E nós queremos inferior, ou seja, toda essa região abaixo de 85,6%. Quando a gente calcula, usa o valor do Z aqui, né, encontra essa porcentagem 41,15, a gente está encontrando da média até o 85,6, né, que é um 41,15%, que é esse daqui. Aí eu preciso dessa outra parte, que é 50%. Eu vou somar as duas, vai dar 91,15%. 91,15% de 500 dá aproximadamente 456 estudantes, com peso abaixo de 85,6 kg. Vamos para a letra G. Na letra G, abaixo de 71,5 kg. Muito bem, 71,5 ele está abaixo da média. Ele está abaixo da média, 71,5. Então, o que vai acontecer aqui? Nós queremos abaixo de 71,5, então é esse lado esquerdo aqui. Tá? Quando a gente calcula usando 71,5 aqui na fórmula para achar o valor do Z, a gente acha uma região que é 20,19%, que é essa daqui. 20,19%.
20,19%. Mas a região que nós queremos não é essa daqui, e sim essa à esquerda. Então, abaixo de 75, a gente sabe que é... Abaixo de 75,5, a gente sabe que é 50%. Como nós queremos abaixo de 71, então, pera lá, então tem que fazer a diferença. Então, a gente vai fazer 50% menos 20,19%. E isso vai dar 29,81%, que é essa região aqui à esquerda, que é toda essa parte aqui. 29,81% dos estudantes, 29,81% de 500 deu aproximadamente 149. Então significa que aproximadamente 149 estudantes estão com peso abaixo de 71,5 kg. Então vejam que a gente não é obrigado a desenhar o gráfico, né? Fazer o esquema para poder resolver. Mas o desenho do gráfico ajuda muito para a gente determinar qual é a região da probabilidade que nós estamos querendo. Tá? Espero que com isso tenha conseguido ajudar vocês. E aí agora fazer a atividade, né? Tá certo? Qualquer coisa é só chamar no Moodle.